Vamos falar agora um pouquinho sobre respeitar seu bebê. Essa aula vai ser um pouquinho delicada, né? Um pouquinho assim mais complicada, porque eu sei que é um pouco difícil falar sobre isso, mas a gente precisa entender que o bebê é um ser humano, né? Ele vai ter 6 meses, 7, 8 meses, mas ele é um ser humano e ele precisa ter sua autonomia. Eu sei que muitas mães ficam horrorizadas quando eu falo isso, mas eles têm que ter autonomia. A gente precisa respeitar os sinais de fome e de saciedade dos bebês. A gente precisa reconhecer esses sinais e respeitar. Então a gente tem que aprender, tá? Por quê? Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, eu tenho certeza que a maioria vai me dizer que não sabe reconhecer o quanto está saciado durante uma refeição. Eu sou assim e eu aposto que a maioria de vocês também não sabe. E isso faz com que muitas vezes a gente coma muito mais do que a gente precise, porque a gente não vai estar reconhecendo o quanto a gente está saciado. Isso é muito comum. Por que é muito comum? Primeiro porque enquanto éramos bebês pequenos, nossas mães, avós, que não sabiam disso na época, forçavam com que a gente comesse, né? Dava comida força, fazia aviãozinho, fazia chantagem, empurrava a comida na boca quando o bebê abria a boca. Então, isso estava forçando com que o bebê comesse, estava interferindo na sua alimentação e no seu mecanismo de saciedade, né? De autorregulação energética. O que é autorregulação energética? É exatamente isso, de reconhecer o quanto eles precisam comer, o quanto eles precisam se alimentar para se nutrir, para satisfazer as necessidades energéticas. Então, é como se assim, o bebezinho, né, que tem essa autorregulação energética, ele soubesse o quanto ele precisa, exatamente a quantidade de comida que ele precisa comer para se nutrir. Tá? Então, é isso que acontece. Os bebês de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, sabem o quanto eles precisam se alimentar. E a gente precisa acreditar nisso e confiar nos nossos filhos. O quanto eles precisam comer. Porque eles estão regulando isso. Eles sabem o quanto eles precisam comer e a gente precisa respeitar. Porque se a gente não respeita enquanto bebê, no futuro eles não vão estar sabendo o quanto eles precisam se alimentar. Provavelmente vão estar ou comendo a mais do que precisam, e podendo gerar obesidade infantil ou adulta, ou vão estar comendo menos do que precisa, o que é mais difícil, tá? Mas pode estar acontecendo um desses dois. Por isso que é muito importante a gente respeitar o quanto eles precisam comer, respeitar esse mecanismo de autorregulação energética e a gente não interferir nisso. Eu vejo muitas mães de filhos mais velhos reclamando que seu filho está obeso, que seu filho não tem uma boa relação com a comida, ou que seu filho não come direito, come pouco. E isso, gente, provavelmente está relacionado com a fase da introdução alimentar. Eu sempre falo que a fase da introdução alimentar, ela é um divisor de águas na vida do bebê. Então, se a gente faz a introdução alimentar correta, a gente consegue prevenir diversos problemas, diversas situações no futuro, como transtornos alimentares, distúrbios alimentares, uma relação ruim com a comida, obesidade, compulsão alimentar, diversas situações a gente consegue evitar se a gente fizer a introdução alimentar da forma correta. Então, por isso que eu sempre falo, e é verdade, a introdução alimentar é um divisor na água de todo indivíduo. Por isso que a gente precisa fazer da forma correta. E por isso que a gente precisa confiar nos nossos bebês. Porque se a gente não confia agora, no futuro a gente tem consequência, tá? Então a gente precisa aprender os sinais de fome e de saciedade dos bebezinhos, né? Que a gente já ensinou aqui pra vocês. A gente precisa aprender esses sinais. E de fato, quando eles não quiserem mais comer, a gente parar de oferecer a comida, oferecer quando eles estiverem com fome, se eles abrirem a boca, se eles demonstrarem sinais de interesse pela comida e de fome. Por isso que é muito importante a gente respeitar esse mecanismo de autorregulação energética, tá? Eu sei que para vocês é muito difícil compreenderem que um bebezinho pequeno daquele tamanho consegue ter essa noção
do quanto eles precisam comer, mas a gente precisa confiar nisso. E não sou eu que estou falando isso. Todos os estudos que a gente vê sobre bebês, né, sobre relação com a comida, sobre necessidade energética, a gente vê que eles têm esse mecanismo de autorregulação, tá? Então a gente precisa confiar neles. Eu sei que é difícil, mas acreditem em mim, acreditem no profissional que acompanha vocês, que isso vai fazer um bem assim enorme pro filho de vocês.